intuição na tomada da decisão. Será que a gente deve confiar no nosso primeiro instinto quando a gente está tentando se decidir por alguma coisa? Hoje a gente vai conversar sobre o conceito da falácia do primeiro instinto e a gente vai ver como é que a gente pode se utilizar da melhor maneira desse tema na nossa vida. Bora? Bom, eu sou a Amanda e hoje a gente vai falar sobre a falácia do primeiro instinto. Já vou deixar aqui dizendo que na descrição desse vídeo vai ter um link para o estudo que fala sobre a falácia do primeiro instinto. É importante dizer que em português eu não achei nada sobre o tema, então assim, os estudos eles estão em inglês, esse inclusive que eu tô deixando aqui, ele tá em inglês, mas se você conseguir, né, tiver a habilidade de ler, eu acho que vale muito a pena. E o que é essa falácia do primeiro instinto? Eu vou trazer uma história pra você, eu acho que você vai conseguir compreender melhor. Quando você fazia a prova, né, estava lá na escola e tal, era de alternativa. E aí você lia lá a pergunta e botava já, assinalava uma que você achava correta. Mas assim, não é que você tinha certeza, sabe? Mas parecia que era aquela. Você tinha uma intuição ali, que era aquela. Na hora de revisar, quando dava tempo para revisar, você falava, nem vou mudar aquela, porque eu tive uma intuição com relação àquela questão e acho que se eu mudar, eu vou me ferrar. Pois bem. Esse estudo, que inclusive no estudo você confere todo o método, a parte quantitativa, que é interessante, né, se isso fizer sentido para você, eles descobriram que se a gente rever as nossas questões, nós temos maior chance de acertar. Sim, e por que então a gente cai, né, na falácia do primeiro instinto? Bom, vamos voltar um pouquinho. O que é o conceito, né, da falácia do primeiro instinto? A falácia do primeiro instinto é justamente a gente acreditar que o nosso primeiro instinto está correto, né? E aí a gente fica com medo de alterar aquela decisão que a gente já tomou, que a gente não tinha muita certeza. É importante deixar isso bem claro, porque o estudo ele é baseado nessas respostas que as pessoas elas não estavam tão certas, mas que elas achavam, tá? Então, assim, quando a gente toma uma decisão que a gente não tem muita certeza, mas a gente acha e a gente acaba não revendo essa decisão, tá? A gente não revê porque a gente acredita nessa questão da intuição. E aí, eu vou explicar um pouquinho por que isso acontece, tá? Tudo descrito lá no estudo. Isso acontece, primeiro, porque a gente guarda aquilo que a gente errou. Então, vamos, por exemplo, na questão da prova. Você vai lá e aí você pega e fala, não, tô revendo aqui, acho que não é bem isso. E você muda a sua resposta. Quando sai o gabarito da prova, você vê que você mudou errado. E aí o que acontece? Seu cérebro, ele grava isso assim, pintado em neon, com pisca-pisca, sabe? Por quê? Porque a gente tem uma questão emocional muito mais forte quando a gente tinha marcado certo e muda para o errado. Ou seja, a gente lembra muito mais de quando a gente marcou certo e muda para o errado, se comparado quando a gente mudou do errado para o certo. Entendeu? Então, na verdade, não é que a gente tem mais chance de acertar na primeira intuição, mas é que a gente grava muito mais quando a gente comete esse erro, né? Quando a gente acha que a gente deveria ter deixado o certo ao invés de ter mudado. A segunda questão é que mais do que a gente guarda na memória, a gente se incomoda, né? Porque a gente fala, ai, tá vendo? Eu tinha acertado, se eu não tivesse revisto, eu tinha conseguido um ponto a mais, né? Então a gente guarda, a gente fica muito mais não só na nossa cabeça, como a gente fica muito mais martelando isso, sabe? A gente fica se culpando e a gente não se culpa do outro lado, entendeu? A gente não se culpa se o negócio estava errado e a gente mudou pro certo, sabe? E é importante dizer que a gente tá falando aqui de prova, mas isso pode ser aplicado a outras decisões que a gente também toma e que a gente não tem tanta certeza. E que ao invés da gente rever a decisão que a gente tá tomando, por exemplo, uma decisão de compra, a gente fala, não, eu tô sentindo aqui que é isso e eu vou, tá? E também é importante dizer, como terceira coisa, que a gente se sente muito especial com a questão da intuição.
que a gente acha que a gente tem um certo poder e tal, tá? É importante salientar. Então, Amanda, não existe intuição, então a intuição é uma coisa que me contaram e tá 100% errada. Não, não é isso. A intuição, ela pode existir sim. E eu tô falando de intuição aqui no sentido de que o nosso cérebro, ele guarda as coisas que a gente já viveu e por conta dessas vivências, você tem uma descarga emocional forte sem que você ainda tenha consciência disso, para que lado você deve seguir, porque você já viveu, você já aprendeu sobre aquilo. Então, se a gente partir desse princípio, dessa intuição, ela existe. Mas isso não quer dizer... Você percebeu que eu falei que era uma questão emocional? Que não era uma questão consciente? Só que quando a gente está falando de tomada de decisão, seja numa prova, seja na vida, precisa ser uma questão consciente. A gente precisa colocar lá os prós e os contras, fazer uma listinha, ver o que vale mais a pena. Sabe? Eu sei que muitas vezes fazer essa lista, tomar essa decisão baseada na racionalidade pode trazer incômodo, porque traz uma certa responsabilidade e um medo gigantesco de errar, né? Então, quando a gente fala de tomar uma decisão através da intuição, a gente vai ficar com menos medo, vai se julgar menos por esse erro, porque dói menos, né, errar na intuição do que errar na decisão. Quando eu erro na decisão, parece que eu não fui competente o suficiente para conseguir tomar aquela decisão. Eu não fui boa o suficiente, sabe? Então, existe uma questão muito da autoestima envolvida aí. Já na intuição, como é uma coisa que a gente tende a olhar com uma visão mais holística, no sentido de mais espiritualizada, de uma coisa meio que não, a responsabilidade não é só minha, eu fico mais confortável. Então, é importante sim a gente olhar para essa questão da intuição, no sentido, muitas vezes em situações que você não tem tempo para decidir, a intuição ela pode nos ajudar muito, né? Então, porque o nosso cérebro vai estar trabalhando a nosso favor, mas nas tomadas de decisões é importante que a gente reveja assim e traga o olhar crítico, né? E pergunte, será que não existem outras possibilidades, outras perspectivas? Será que eu tô vendo pelo lado que é o mais correto, o mais verdadeiro, que faz mais sentido para mim? Tá? Então não tenha medo de perguntar, porque a pesquisa, os números dizem que se você rever as suas decisões, você tende a acertar mais, tá? E também não é para ficar revendo decisão a vida inteira, né? Quando a gente tá fazendo uma prova, a gente tem tempo para entregar. E com relação às nossas tomadas de decisões no dia a dia, a nossa vida ela também tem um tempo, também é limitado. Então, também não se demore, né? Como já diria Saramago, não tenha pressa, mas também não se demore. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. E aí a gente já ativa a notificação para chegar aí para você. Deixa seu like se você gostou e o seu comentário. Eu acho que eu mereço um comentário, porque não tem vídeo falando da falácia do primeiro instinto em português. Então eu acho que eu tô merecendo. Tá bom? E se você quiser acessar também, tá o link aqui do estudo, tá bom? Muito, muito obrigada. A gente se vê na próxima quarta. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau!